DoctorsCast. Saúde, medicina e informação. Bom dia, meu nome é Isabela, eu sou médica geriatra e hoje nós vamos falar de um tema muito presente na vida dos idosos que se chama delírio. Geriatria. O delírio é uma condição que acomete grande parte dos idosos, principalmente quando eles são hospitalizados, quando eles mudam de ambiente, né? Que é o delírio? Não é delírio, é delirium. O delírio é uma alteração comportamental caracterizada por um estado confusional agudo, flutuante. São as principais características que nos levam a desconfiar que essa pessoa, no caso um idoso, mas não necessariamente a pessoa precisa ser idosa para passar por isso, apresenta esse sintoma. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, uma pessoa idosa, quando foi internada, ficou extremamente confusa, ficou agressiva ou ficou mais sonolenta, não reconhecia as pessoas da família, não conversava como conversava antes. E essa alteração ela é muito aguda, ela é de um dia para a noite. Há várias teorias que explicam o delírio. Teorias que explicam que há uma desregulação dos neurotransmissores no cérebro, mas geralmente há um fator desencadeante. Quais são os fatores desencadeantes? Alteração de ambiente, internação, infecção, febre, muitas vezes constipação intestinal, infecção de urina. Tudo isso pode levar ao idoso a apresentar essa síndrome, né? O delírio. E, geralmente, esses pacientes podem apresentar alterações comportamentais de diversas maneiras, né? A gente fala, tem o delírio hiperativo, quando o paciente fica extremamente agressivo, ele pode até chegar a agredir as pessoas que estão em volta, ele fica agitado, ele quer sentar, ele quer levantar, ele quer sair. O delírio hipoativo, que é o contrário, o paciente quer dormir muito, não conversa com ninguém, não quer comer, não quer falar com ninguém. Além disso, ele pode ter o delírio misto, ou seja, ter estados de alteração comportamental, que seria o delírio hipoativo, e depois o delírio hiperativo. E no meio disso tudo, ele pode voltar ao normal, né? Porque é um estado de consciência flutuante. Ele piora, depois ele melhora, piora, melhora. E isso é muito difícil, assim, de ser manejado, né? Não só pelo profissional de saúde, mas para os familiares, os cuidadores que estão em volta. O delírio, ele é uma emergência médica, ele é uma urgência. Nós precisamos diagnosticar e tratar o mais rápido possível. E, infelizmente, ele é subdiagnosticado. Não se faz o diagnóstico, porque é difícil de se fazer o diagnóstico, não é fácil. Muitas vezes a apresentação não é tão clara como a gente imagina, mas é necessário fazer o diagnóstico. Infelizmente, os idosos, principalmente acima de 85 anos, apresentam com frequência o delírio. E idosos que têm um declínio cognitivo, então a chance é maior ainda, né? O que a gente faz, né? Como tratar? Você tem medicações, né, antipsicóticas para tratar, e você tem também o que é muito importante, que são as medidas comportamentais, que, por incrível que pareça, fazem uma diferença enorme. Então, o que é importante para eu tratar um delírio num idoso? Por exemplo, às vezes o idoso é internado. A primeira coisa que fazem, tiram o óculos, tiram o aparelho auditivo, tiram a dentadura dele. É a primeira coisa que fazem, a prótese dentária, enfim. Ele perde totalmente a capacidade de enxergar direito, de ver a hora, de comer adequadamente, de ouvir o que as pessoas falam. Ele perde todas essas referências. E isso é um grande fator de risco para que ele fique extremamente confuso e entre em delírio, né? Então, a primeira coisa que a gente faz,
se possível, voltar com todos os aparelhos, os dispositivos que esse idoso usa. Muito importante, poder estar próximo ou ver a luz do dia. Ver que horas que o sol se põe, a hora que o sol nasce, para ter noção quando é dia, quando é noite. Porque isso também ajuda bastante. Ter um jornal próximo, um relógio próximo, um familiar que ele conheça próximo. Tudo isso é importante. Às vezes o paciente, às vezes não, né? O ambiente hospitalar é um ambiente extremamente agitado, né? A gente entrando e saindo do quarto o tempo inteiro, a gente acendendo a luz, apagando a luz, é barulho o tempo inteiro. E tudo isso também influencia para que o paciente piore ou mantenha esse estado. Então, tentar colocá-lo em um ambiente mais calmo, mais tranquilo, com todos esses recursos, tudo isso é importante para que você diminua, né, e cesse esse processo. Muitas vezes, o paciente só vai melhorar mesmo quando ele volta para casa dele. Depois de alguns dias, ele volta ao normal, né? É impressionante. A melhora, às vezes, não é no ambiente em que se aconteceu, mas é em casa. Não quer dizer que o delírio também não possa acontecer em casa. Um idoso que está há muito tempo sem evacuar, ou, por exemplo, um idoso em que a gente coloca uma nova medicação. Tudo isso pode influenciar, são vários fatores de risco. Por isso que a gente sempre fala na geriatria, né? Começar devagar e continuar devagar. A gente introduz um medicamento, às vezes não é a dose terapêutica, e a gente vai tateando. Por quê? Porque o idoso pode apresentar alterações, efeitos colaterais, ele pode também apresentar o delírio. E tem vários medicamentos que influenciam e que podem também propiciar, causar o delírio. Então, as causas são multifatoriais, né? A gente tem que tentar descobrir a causa, mas a partir do momento em que o paciente se estabeleceu nesse quadro, que a gente faz o diagnóstico, tem várias ferramentas que a gente usa para fazer, não tem um exame de coleta, um exame de sangue ou um exame de imagem que me diga esse paciente está em delírio. Não, o diagnóstico é clínico. A gente tem algumas escalas, enfim. A gente precisa tratar o mais rápido possível, tá? Porque o delírio, ele infelizmente está associado à maior causa de morbimortalidade, né? Então você tem um aumento da mortalidade, você tem um aumento de desfechos ruins. Então quanto mais cedo a gente tratar, menos risco esse paciente corre, né? Outra alteração que a gente vê bastante e que também caracteriza o delírio é a diminuição da atenção, né? Ou seja, a redução da capacidade do paciente focar em você ou manter a atenção em você. Às vezes você está conversando com ele, ele está olhando para a parede, né? Mudança da cognição, às vezes o paciente ele não reconhece as pessoas, o filho, a filha, pessoas que são próximas dele não reconhece, tá? E principalmente essa mudança flutuante e em curto período. Só contextualizando, por exemplo, na Covid-19 agora, o idoso ele apresenta alterações clínicas que não são as comuns que a gente vê em pacientes adultos, né? Então, febre muitas vezes ele não apresenta, dor de garganta muitas vezes ele não apresenta, ele vai ficar mais quietinho, mais amuado e ele pode apresentar o delírio, né? Essa alteração comportamental. Então, isso pode ser um sinal de uma infecção. Por isso que é tão importante a gente diagnosticar, tratar e prevenir para que isso não aconteça de novo. Obrigada. Você ouviu Doctors Cast, o primeiro portal de saúde e medicina em podcast.